Todos, quero cumprimentar o presidente desta Câmara, o vereador Rodrigo Toloi. Cumprimento também o vereador André Amaral e, em seu nome, todos, quero cumprimentar também os demais vereadores desta Casa de Leis. Estou aqui por conta das comemorações da Semana da Defesa e Proteção da Vida. Quero colocar um questionamento para que cada um no seu interior, no seu íntimo, possa fazer enquanto eu explano esse pequeno que eu chamaria de testemunho. Como é possível promover e defender a vida, especialmente dos nascituros e também das gestantes, o cuidado com as duas vidas? O que eu irei falar para os senhores não é o que eu li, nem o que eu assisti, nem tampouco dados pesquisados em sites ou em mídias sociais. Também não vou apresentar nesta noite dados científicos, números e planilhas com gráficos e referências nacionais ou internacionais. O que eu irei falar é realmente aquilo que eu toco diariamente com as minhas próprias mãos. A primeira mulher em situação de vulnerabilidade que eu pude tocar propriamente a sua dor aconteceu em 1990. Era uma estudante de faculdade que trabalhava o dia todo, como muitos, né, que lutam para trabalhar e estudar, e que viveu aquilo que costumeiramente nós chamamos de gravidez indesejada. E naquela situação, naquela época, ainda assim recebeu muito incentivo da sociedade, das pessoas à sua volta, para que pudesse interromper a gestação. Através de amigos, palavras, né, apesar de uma época ainda, né, bem anterior, mesmo assim ela teve esse acesso para interromper a sua gestação nas formas ilegais, é claro. E com muito medo, desespero, sentimentos de solidão, incertezas, problemas financeiros, ela então pensou muito em realizar um aborto. Porém, diante dela, ali mesmo na faculdade, uma mão amiga apareceu. Uma estudante, amiga dela, a colega de classe, disse para ela: não precisa fazer isso se você não quiser. Eu te ajudo se você decidir pela vida. Eu estarei com você. E naquele momento, então, o bebê foi salvo. Esse bebê, hoje com 33 anos, é o meu filho Lucas. Eu conto essa experiência porque, a partir dela, de eu mesma ter vivido na pele, ter sido uma gestante em situação de risco e situações difíceis, sem apoio, ao primeiro momento, eu pensei seriamente, né, em interromper aquela gestação. Eu tinha ainda um futuro pela frente, tinha faculdade por terminar, não tinha condições financeiras, não tinha onde morar. Os meus pais, ainda naquela época, eram muito mais, né, existia um tabu ainda muito maior por conta de uma mulher solteira, né, grávida, e eu vivi essa experiência, né, da solidão, de ter que tomar aquela decisão. Era um namoro. Na época, não acreditava que fosse ter apoio, né, do pai do bebê. E então, vivi toda essa experiência, essa expectativa do que fazer, de decisão. Só gostaria também de lembrar aos senhores que uma mulher, principalmente no início da gestação, em toda ela, mas principalmente no início, ela sofre também com problemas emocionais vindo dos hormônios, né? Os senhores já devem ter ouvido aquela fala, né? Mulher grávida chora à toa, né? E às vezes com muita dificuldade de tomar uma decisão que pode ser, vamos dizer assim, que não tem volta, né? E ali, às vezes, se ela não tiver apoio ou alguém do lado dela que se apresente para ajudá-la, para estender uma mão, às vezes ela não consegue tomar aquela decisão racionalmente, mas envolvida nas emoções, nas dificuldades em suas situações. A partir então dessa experiência, eu fui refletindo e tomando a consciência de quantas mulheres não passavam o que eu passei e talvez não tivessem aquela mão estendida que eu tive.
E comecei a refletir isso e fui tocando outras mulheres ao meu redor no dia a dia, que eu sabia e acabava descobrindo, né, essas mulheres sofrendo por gravidez indesejada, né, chamada indesejada. E aí eu fui percebendo que as famílias às vezes não davam apoio, que muitas vezes não existiam, né, nem mesmo o apoio de políticas públicas vindas daqueles que recebem a nobre missão de governar. E muitas vezes por esta solidão, por essa falta de apoio, elas optam para terminar com o problema. A verdade é essa. A grande maioria das mulheres não quer matar os seus filhos. Elas querem acabar com algum problema que elas não estão sabendo como resolver. E o aborto parece ser a melhor saída, ou pelo menos a mais rápida, pelo menos a mais fácil, aquela que ela toma sozinha e que ninguém precisa ficar sabendo, né? Muitas vezes é assim. E aí, alguns anos depois, fazendo todas essas reflexões, eu tive a oportunidade de dar um testemunho a respeito desta minha experiência e eu não sabia. Tinha uma moça grávida ouvindo. E ela depois me procurou dizendo que não ia mais abortar. Ela estava com o aborto marcado para segunda-feira, isso foi num domingo. E a partir do momento que ela me disse isso, eu falei, mas o que te levou a mudar de ideia? Eu só contei o meu testemunho, nem te ofereci ajuda. Ela olhou para mim e disse, é como uma luz que me clareou e eu vi que eu tenho outra solução. Se você conseguiu superar, eu também posso. E ali essas experiências foram se somando até que eu entendi que eu poderia fazer algo mais. E a partir do momento que eu sabia de alguma moça grávida, eu comecei a ir a um encontro. Você está bem? Você precisa de ajuda? E comecei a oferecer a minha pequena ajuda, né, mínima, né, diante das necessidades gritantes, né, dessa população que precisa disso. E eu comecei a oferecer apoio, orientações, e aquilo foi se tornando algo muito próprio, de como um chamado que eu precisava responder. E com a graça de Deus, muitas delas aceitavam ajuda e optavam pela vida. E aquilo foi se tornando cada vez maior. Aí, a partir disso, efetivamente, em 2012, essa missão se tornou um pouco maior, porque nós fomos buscando parcerias, né? Fomos buscando psicólogos, voluntários, médicos, advogados, que quisessem ajudar essas mulheres, porque, na verdade, para a gente salvar um bebê, primeiro a gente tem que ajudar a mãe, a gente tem que salvar essa mãe daquela situação que ela está. O bebê é o alvo, tudo bem, mas se não ajudarmos a mãe, não tem como salvarmos também a vida do bebê, né? Nós escolhemos as duas vidas. E ali, então, como elas muitas vezes não têm esse apoio, nem dos próprios familiares, nós começamos a dar assistência a elas, nos fazendo presente, né, em todos os locais, os momentos que nós poderíamos estar. E para a nossa alegria, situações muito inusitadas, né, casos atípicos, outros corriqueiros, como uma namorada que brigou com o namorado e que por este motivo não queria aquele bebê. Outros casos de mães de 2, 3 filhos que achavam que não tinha mais condição de ter. E a maioria delas, uma conversa, um apoio, um oferecimento, né, de um profissional que pudesse acompanhá-la, conseguia com muita facilidade mostrar que haviam soluções. E outros casos mais difíceis, que precisava realmente de um apoio, de um suporte. E aqui eu queria relatar, né, alguns casos que me vêm assim, né, para os senhores. Um dos casos que é muito próximo de nós, né, é uma moça vinda ao Brasil da África, né, veio passar aqui. Tinha um tio dela em Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, veio tentar a vida, né, como elas dizem, né, veio tentar a vida no Brasil através da ajuda desse tio. Engravidou, né? Era uma menina de uma ilha da África, então sem estudo, perdeu a mãe justamente porque não tinha médico, a mãe morreu de parto, então não tinha o apoio da família, não tinha o pai, praticamente sozinha com esse tio. Quando ela engravidou, o tio mandou ela de volta para a África.
E me chegou esse pedido de ajuda. Você não quer ajudar essa gestante? Ela não tem onde ficar, ela não tem ajuda, não tem como, ela não tinha nem a documentação dela ainda, mas era uma pessoa que merecia ajuda, né? Então nós encaminhamos tudo isso para que ela pudesse, com assistente social, inclusive daqui de Valinhos, que deu apoio. E aí então a neném nasceu. Ela quis ficar com o bebê, porque às vezes é isso. Ninguém pergunta, mas você quer ficar com o seu bebê? Se você quer ficar com o seu bebê, então eu te ajudo, né? Às vezes existe uma pressão para que ela não precise carregar esse fardo. E nesse caso especificamente da Jéssica, esse é o nome dela, nasceu a Helena com uma má formação. Nós tínhamos encaminhado ela pelo SUS, né, no posto de saúde, e nenhum dos 4 ultrassons que ela fez foi detectado o problema genético dela. Ela nasceu com uma crania parcial, né, uma falta de um pedaço da calota craniana, e a maior tristeza foi que no nascimento dela não foi a notícia da crania, né? Da dificuldade que ela pudesse ter, de outras más formações que nós não sabíamos, que não foi detectado nos exames. Ela fez todos os exames, né? Acompanhou, fez todo um tratamento muito bom, por sinal, no postinho de saúde. E aí, o mais triste não foi isso, apesar das médicas ginecologistas darem todo o suporte para ela, foi ouvir de um neuropediatra: por mim, esse bebê tinha sido tirado. Se eu tivesse visto um exame, se isso tivesse saído no exame, eu não teria deixado essa criança nascer. Hoje a Helena tem 2 anos e meio, é a princesa, nós chamamos isso nela da nossa comunidade. Nós ainda apoiamos a mãe, porque ela precisa de apoio. A Helena precisa de fono, fisioterapia ocupacional, né, e todas as outras especialidades médicas, mas é um encanto de menina. A mãe não pode trabalhar, né, por precisar cuidar dela, e nós damos todo o apoio e suporte. Nós não temos apoio de prefeitura, nós não temos apoio de nada. Nós apoiamos essa mãe, hoje mãe, né, não mais gestantes, e essa neném com a ajuda das pessoas, né? Então existe como fazer algo. Nós só precisamos, na verdade, nos preocuparmos em fazer algo pela vida. O que eu posso fazer sozinha? Muito pouco, né? Mas se todos nós olhássemos a importância de que é um ser humano, independentemente se ele é perfeito ou não. Eu quero, assim, parabenizar. Existem muitas ações na defesa dos animais, eles precisam mesmo ser cuidados. Mas e o ser humano? E a dignidade da vida humana? E a dignidade de uma gestante em seu momento de grande vulnerabilidade? Uma mulher grávida, e eu acredito que tenham mães aqui, e como eu, já vivemos essa situação. Nos sentimos vulneráveis, nos sentimos com dificuldades, né? Temos medos, muitas ansiedades, né? E ali ela precisa de apoio, né? Nós precisamos abrir os nossos olhos e cuidar do nosso maior tesouro, que é a nossa própria população. Nós temos que abrir os nossos olhos cada vez mais. Por exemplo, outro caso que eu gostaria de compartilhar com os senhores, né? Nós atendemos inúmeros casos da via mais simples. Nos chega esse pedido de ajuda, ou nós sabemos de alguma gestante em situação e vamos atender. Nós fomos atrás, né, de uma gestante que estava precisando de apoio. Nós fazemos enxoval, fazemos campanhas de fralda, de carrinho, berço, né, tudo aquilo que você sabe que uma mamãe e um bebê precisa, a gente corre atrás, né, para conseguir. Isso com a ajuda da população, né? E então, visitando essa mãezinha, nós chegamos com as doações. A partir do momento que a gente chegou com as doações, ela disse assim: eu estava com muito medo, porque o bebê está para nascer e eu não tenho nada ainda. E eu ficava pensando ainda hoje de procurar o aborto, porque eu não tenho o que fazer com ele. Agora eu posso ter meu bebê. Então são coisas que, se a gente parar para pensar, no pleno século XXI, nós vemos uma mãe querendo pensar em matar o seu filho, em abortar o seu filho, porque ela não tem acesso a coisas básicas, né? Não tinha apoio. E assim, inúmeros outros casos que nós temos, até mesmo os casos mais polêmicos, né, que eu
relutei se ia falar aqui, mas preciso falar. Eu atendi um caso de uma moça que pediu ajuda. Ela tinha sido vítima daquela droga chamada Boa Noite Cinderela, né? E numa casa noturna, né, usou aquilo, fez uso dessa substância que, segundo ela, colocaram, né, na bebida dela, e ela saiu de lá e foi abusada, foi violentada. Ela nem sabia por quem, não denunciou porque ela não tinha ideia de quem fosse, nada, mas também optou em pedir ajuda, né, ao invés de procurar a lei para fazer o aborto legal, né, mas despenalizado, na verdade, né. E aí, então, ela soube que existia pessoas que poderiam adotar a criança, né? Que ela não precisaria entregar o bebê, que existe essa opção, que não é dada. Muitas vezes uma mulher, quando chega pedindo ajuda, num caso desse, ela é automaticamente encaminhada, né, para a interrupção voluntária da gravidez. Mas não é oferecida, por exemplo, uma assistência social para que ela doe esse bebê. Não é explicado isso para ela. Olha, você pode doar o seu bebê, se você não quiser ficar com ele. Você não é obrigada. E ela, então, fez uso desse direito e levou, então, adiante a gravidez e doou esse bebê. Passados 9 meses, ela teve o seu bebê. A mãe dela entrou em contato comigo após, né, o nascimento. Nós acompanhamos até o final, né? Eu fiz, não nesse caso eu atendi, mas até fizemos, né, o curso de doula, né, para formarmos de doula, instrutora de amamentação, né, instrutora perinatal, para poder acompanhar essas gestantes mais de perto, tudo por nossa conta, né, mas estudamos até para poder atender essas gestantes. E nesse caso específico, a mãe dela me ligou e disse: Adriana, eu quero, né, agradecer, enfim, todo o trabalho que vocês deram de apoio nesse momento tão difícil, onde ela não queria tirar o bebê, porque ela sabe que é filho dela, mas ela também não queria ficar com o bebê, né, por conta de toda a dificuldade terrível, né, que ela viveu, onde é realmente um crime hediondo, né, o que ela foi submetida. Porém, ela, após doar o bebê, né, ela fez todo o trâmite pela vara da infância, o bebê nasceu na cidade de Campinas, e a mãe então me liga agradecendo e diz assim: você não vai acreditar o que a minha filha, posso falar o nome dela, porque eu só tenho o primeiro nome, né, só vou citar o primeiro nome, a Rafaela, me disse quando entrou em casa após doar o bebê. Ela disse assim: mãe, ainda bem que o que aconteceu foi comigo. A mãe dela disse: como assim, filha? Do que você está falando? A violência que eu sofri, ainda bem que foi comigo. A mãe dela falou: como assim? Você está agradecendo? Ela falou: não estou agradecendo, mas eu quero dizer que qualquer outra mulher talvez tivesse matado. Eu tive apoio, eu tive força, eu tive pessoas que me apoiaram. Então, agora, neste exato momento, tem um casal que sonhava em ser pai e mãe com um bebê nos braços. Senão esse bebê tinha sido morto. Então ela deu um sentido para aquela dor dela. Ela mudou a história dela, que poderia ter ficado naquela dor e teria uma nova dor, porque ela tinha consciência que era o filho, então ela teria uma nova dor. E é isso que eu também vivo. Eu toco todos os dias essa experiência das mulheres que já fizeram o aborto nos procurarem, contando: se eu tivesse tido ajuda, eu não teria abortado. Às vezes 20, 30 anos, 40 anos se passaram. Eu já peguei mulheres que vieram me testemunhar que fizeram 3 abortos e que não dorme à noite, que escuta choro de criança de madrugada, que faz parte da síndrome pós-aborto. Hoje já é, né, uma síndrome conhecida e tratada, né, pela medicina. Então, depressão, pânico, suicídio, né, de muitas dessas mulheres, porque elas carregam essa dor, essa culpa de terem feito isso, porque a sociedade está abrindo muitas possibilidades delas praticarem o aborto. Está aí, né, sendo discutido em vários lugares, mas a realidade de que é um filho, ninguém muda.
Ninguém pode mudar. Vem a lei, sai a lei, não importa, né, o que nós possamos fazer para que legalmente isso se torne mais ameno. O que importa é que é uma criança inocente. Independente do que se fale, independente de como aquela criança foi concebida, ela não merece pagar. Sendo uma criança com má formação ou indesejada, como queiram chamar, ela não merece pagar, mas merece viver. Viva a vida. Quero agradecer, né, e primeiramente o presidente, né, da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, vereador André Amaral, todas as pessoas que nos acompanharam. Muito obrigada por este momento muito grandioso para mim. Senhora Adriana, eu quero passar a palavra para o vereador André Amaral, para que ele faça uso da palavra. Vereador André Amaral. Presidente, eu queria agradecer a presença da Adriana e, mais uma vez, Adriana, parabenizar por todo o trabalho, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-los também em missão há muitos anos atrás, hoje vivendo aqui uma missão dentro da Câmara. Vocês foram chamados, depois de que nós nos conhecemos, para esse trabalho específico que vocês fazem e que, de fato, já salvou dezenas de vidas. Sim. E se, de fato, nós queremos viver a defesa da vida, nós precisamos acompanhar o seu exemplo, o exemplo de toda a comunidade, o exemplo de tantas pessoas que, às vezes, anonimamente fazem esse trabalho de acolhimento às gestantes mais vulneráveis e dão toda a instrução, dão todo o acompanhamento, toda a condição para que aquilo que aparentemente, como você muito bem colocou e vive diariamente, pode ser a resolução fácil de um problema, não vire um problema muito maior. Certamente para a criança que será abortada e vai ser impedida de viver, mas também para a própria mãe, que não vai resolver o seu problema, mas que vai criar depois um transtorno sério, inclusive para a saúde pública, né, do município, que vai ter que acolher. É muito melhor trabalharmos na prevenção dos problemas, fortalecimento das famílias, políticas públicas de fato de acolhida e assistência integral no melhor sentido da palavra, não integral para que nós ofereçamos o aborto como alternativa, mas integral para cuidar das pessoas tal como elas são. E aqui eu quero mais uma vez parabenizar e agradecer a missão que vocês fazem na sociedade e o seu testemunho aqui hoje, que muito nos enriquece e muito engrandece todo o nosso trabalho, que certamente nos inspira. Eu acompanhava a vereadora Simone ali com o brilho nos olhos também, mulher, né, mãe, e certamente você tocou o coração de todos nós e muitas mulheres também foram tocadas, e esse testemunho depois vai chegar em outras pessoas que talvez viverão a mesma experiência de procurá-los. E digo aqui, presidente, aqueles que quiserem e que puderem contribuir para essas instituições que muitas vezes não são apoiadas pelo governo, né, mas que vivem da doação de apoiadores, né, podem procurar certamente a Adriana, Missão Fiat Mirri, para que façam aí também o seu apoiamento a esse trabalho e o trabalho possa continuar salvando cada vez mais vidas. Obrigado, Adriana. Obrigado, presidente.